Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:10, a outro é dado discernimento de espíritos. Muitas pessoas hoje confundem o dom de discernimento de espíritos com leitura de mente. Vários que confundem haver recebido o dom de discernimento de espíritos criam grandes confusões na igreja, assumindo o papel de detetive espiritual. O dom é exatamente o que diz ser, o dom que é capaz de discernir espíritos. Para simplificar, neste universo há espíritos que pertencem a Deus e espíritos que pertencem ao diabo. Portanto, há ocasiões em que as palavras são faladas pelo Espírito do homem, que é diferente de quando faladas pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Satanás. Nós discernimos os espíritos pela manifestação do Espírito Santo, podendo então julgar se o Espírito vem de Deus ou se é alguém falando pelo Espírito do homem ou pelo Espírito de Satanás. Em 1 João 4:1, o apóstolo João escreveu sobre a importância do discernimento de espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nesses últimos dias, a menos que você tenha o dom de discernimento de espíritos, estará exposto ao perigo de ser seduzido. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se não estivermos preparados em profundidade para discernir e combater aqueles que penetram em nosso meio com espíritos enganadores e doutrinas de demônios, grande perigo sobrevirá para o rebanho dos crentes enfraquecidos. Como qualquer outro dom, o dom do discernimento de espíritos não é possuído por qualquer pessoa ou usado em qualquer tempo. Este dom está nas mãos do Espírito Santo e ele o manifesta de acordo com a necessidade, através do vaso escolhido por Deus. Durante meu ministério, tenho experimentado a manifestação deste dom muitas vezes, proporcionando oportunidades de melhorar a igreja. Uma ocasião, uma senhora, membro de minha congregação, afirmou que recebera o maravilhoso dom de profecia. De fato, suas profecias se cumpriam algumas vezes. Como resultado, muitos crentes fracos estavam sendo levados pelas suas profecias e deixando a prática da oração pessoal, da leitura das Escrituras e da vida de fé. O guia deles tornou-se a profecia. Corriam para essa mulher, ouvindo o que ela chamava de mensagem de Deus sobre os problemas da vida diária, como se estivessem consultando um cartomante. Como não consegui discernir de imediato se isto vinha de Deus ou do diabo, coloquei-me como espectador por algum tempo. Mas logo tudo tornou-se claro. O fruto da mulher não era o fruto do Espírito Santo. As palavras de sua profecia não eram somente volúveis e frívolas, mas careciam de humildade, amor e paz. Ao invés disso, eram frias, temíveis e destruidoras.
Quando desconfiei que o espírito da mulher podia não ser o Espírito Santo, não só a própria mulher, como muitos de seus seguidores resistiram e me desafiaram. Começaram a dizer que o servo do Senhor, motivado pela igreja, estava conspirando contra ela. Encontrei-me numa situação delicada e fiquei muito preocupado. E se a mulher estivesse mesmo falando pelo Espírito Santo? Eu não queria cair no pecado de resistir ao Espírito Santo. Prostrei-me diante de Deus e orei pedindo a Ele que me revelasse a verdade pela manifestação do dom de discernimento de espíritos. Numa visão, Deus me mostrou que o espírito que estava nela era um espírito imundo. Com esse discernimento, tive coragem para discipliná-la com convicção. Como resultado, a igreja foi libertada quando estava já à beira de uma tempestade. A paz foi restaurada. Nos dias de hoje, pessoas da Igreja da Coreia estão ansiosas e prontas para serem seduzidas por espíritos e doutrinas do maligno que levam numerosos membros ignorantes por caminhos errados. Aqueles que se dizem ser de Jesus e outros, usando outros nomes, surgem e erguem suas vozes para seduzir a quantos for possível. Agora, mais do que nunca, a igreja na Coreia está orando para que o dom de discernimento de espíritos seja dado a todos os crentes por todo o país. Consideremos como este dom era usado no Antigo e no Novo Testamento. Em 1 Reis 22, é relatado o fato onde o dom de discernimento de espíritos aparece de modo maravilhoso. Aqui Acabe, o rei de Israel, falou com Josafá, rei de Judá, para preparar guerra a fim de tomar Ramote-Gileade das mãos do rei da Síria. Na ocasião, Josafá e Acabe estavam sentados majestosamente nos seus tronos, vestidos com as vestes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. 400 profetas, todos profetizaram em uníssono com Zedequias, o filho de Quenaná, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Verso 12. Zedequias fez também para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até todos os consumir. Verso 11. Josafá estava um pouco amedrontado, porque todas as profecias eram as mesmas. Então perguntou a Acabe se haveria algum outro profeta do Senhor ali na terra, a quem eles pudessem consultar. O rei Acabe disse que havia ainda Micaías, o filho de Imlá, mas que ele o aborrecia como profeta, porque as profecias a seu respeito sempre foram contra ele. Mas o rei Josafá era muito persistente e, afinal, Micaías foi chamado e inquirido a respeito da cruzada. A princípio, Micaías concordou com os outros profetas, mas quando o rei, que acreditava que Micaías estava sendo falso, pressionou-o para falar a verdade, ele apresentou uma profecia negativa. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Verso 17. Em outras palavras, ele diz que Acabe morreria na batalha. Então, mediante o maravilhoso dom de discernimento de espíritos, Deus mostrou a Micaías as coisas ocultas
que estavam acontecendo nos céus. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ao revelar de maneira clara a visão dos acontecimentos nos céus, Deus capacitou Micaías, o verdadeiro profeta de Deus, a discernir os espíritos. Micaías calmamente concluiu que as profecias do grupo de mais de 400 profetas vinham de espíritos mentirosos. Deus permitiu que Acabe fosse morto, porque ele persistia em rebelar-se contra Deus. Deus permitiu que espíritos maus entrassem nos profetas de Acabe, a fim de ser atraído à destruição. Vemos diante de tudo isso que aqueles que não têm o dom de discernimento de espíritos não estão capacitados para distinguir qual profecia é verdadeira. Do mesmo modo, não devemos dar crédito a todas as profecias de forma incondicional, mas discernir se a profecia é em realidade falada pelo Espírito Santo ou por espíritos malignos. O Novo Testamento também afirma isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre a depravação espiritual dos últimos tempos. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Deus permite que espíritos de ilusão, de engano, trabalhem entre aqueles que não creem nas Escrituras, a palavra da verdade eterna de Deus, porque tais pessoas insistem na indulgência, na inveja e deleitam-se com a iniquidade, com a injustiça. 1 Reis 22 apresenta clara evidência disto. Todos os dons de Deus deveriam ser testados e submetidos ao dom de discernimento de espíritos. Quanto mais experiências tivermos com os dons espirituais, mais alerta deveremos estar com os espíritos falsos e mentirosos. A manifestação do discernimento de espíritos é descrita muitas vezes no Novo Testamento. Como o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, os dons do Espírito Santo dado a ele não podem ser comparados àqueles dados a simples cristãos. Assim sendo, podemos afirmar que Jesus teve grande interesse no discernimento de espíritos durante seus anos de ministério. Em Mateus 16, quando Jesus foi para as bodas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 15. Quando Pedro respondeu rapidamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Versos 16 e 17. Alguém poderia pensar que a confissão de fé, pronunciada por Pedro, teria vindo de seus próprios pensamentos e crença, mas Jesus fez Pedro discernir que não fora por seus próprios pensamentos, mas Deus no céu, através do Espírito Santo, revela isto ao coração de Pedro. Mais tarde, Jesus estava dizendo a seus discípulos que deveria ir para Jerusalém e passar por muitos sofrimentos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A resposta de Pedro a isso foi: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. No verso 22. Desta vez Jesus censurou Pedro de forma severa pelo que ele disse. Quando pensamos nisto em termos gerais, não digas, isso de Pedro parece nos brotar do seu amor e fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor, mediante o dom do discernimento de espíritos, penetrou na alma de Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as coisas dos homens. Nós ficamos imaginando como a exortação de Pedro, que parecia ser tão leal, fora de fato manipulada por Satanás. Fatos assim nos mostram quão grande é a urgência do dom de discernimento de espíritos. Através das experiências de Pedro e Paulo, os primeiros servos do Senhor na igreja primitiva, podemos examinar o dom do discernimento de espíritos. Quando descrevemos a cruzada de Filipe por Samaria, Atos 8, vimos que muitos ouviram o evangelho de Cristo, receberam salvação e cura e foram batizados. Finalmente, Pedro e João foram chamados para orar com os novos convertidos para que pudessem receber o Espírito Santo. Mas um mago chamado Simão tentou comprar de Pedro este dom do Espírito Santo. Agora, Simão ouvira a pregação de Filipe e fora batizado com água. Pela aparência, era um convertido fiel. Mas quando Pedro viu Simão atrás do dom de discernimento de espíritos, a natureza real de Simão foi revelada. Pedro disse a Simão: Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Assim, atrás do dom de discernimento de espíritos, a verdadeira natureza de Simão foi revelada aos olhos de Pedro. Uma situação similar aconteceu em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam em Filipos. Indo nós à oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, do 16 ao 18. Notemos que quando pessoas comuns viram a jovem seguindo Paulo, elas ouviam-na gritar: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era natural que pensassem que ela estava de fato ajudando os servos do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo olhou para esta jovem, mediante o dom de discernimento de espíritos, ele soube que ela estava possessa por um espírito de adivinhação. Mas só mais tarde foi que Paulo descobriu que ela vivia da adivinhação. Assim, não há dúvida de que
ele não conhecera sua profissão por meios naturais. Exteriormente, ela parecia ajudar o trabalho do evangelho, mas Paulo fora prevenido de que a jovem era na realidade movida pelo maligno. Assim expulsou dela o espírito de adivinhação. Como resultado, foi açoitado e encarcerado em Filipo. O diabo está sempre tentando destruir as maravilhosas bênçãos de Deus que estão sendo derramadas nas igrejas de hoje. Pela manifestação do dom de discernimento de espíritos em nós, poderemos distinguir o espírito de verdade e o de falsidade, de tal modo que não caiamos numa armadilha. Não acreditemos em todos os espíritos, mas experimentemos se os espíritos provêm de Deus. Devemos participar do movimento do Espírito Santo que está vigilante, aumentando nossa fé. Glória a Deus, glórias a Jesus Cristo. Aleluia. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, pois é muito importante para nós. E não esqueça, meus irmãos e irmãs, de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Amém? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Glória a Deus.